Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes. A paz e a graça de Jesus Cristo estejam com vocês. Muito bem-vindos aqui a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra. Oba, que alegria, porque você sabe, você que já nos acompanha, que nós estamos aqui numa jornada bastante interessante, que é a leitura completa da Bíblia. Isso mesmo, ouvinte. Você que nunca leu a Bíblia inteira na sua vida, acompanha aqui o programa, que nós estamos nessa jornada. Já lemos os vai entrar por 2017, né? Vamos embora. Quanto o tempo que for necessário, porque nós já lemos o comecinho só, né, missionário? Foi. Só o Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, que é o primeiro livro da Bíblia, só para entender o começo das coisas. Depois, a gente já pulou logo para o livro de Mateus, né? Para o Novo Testamento. E, em seguida, já fomos para o livro de Marcos, quer dizer, já lemos Mateus inteirinho, Marcos todinho, lendo, explicando, pregando, mostrando para você conhecer toda a revelação da Palavra de Deus. E agora já estamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, então já abra aí sua Bíblia em Lucas, capítulo 4. Vamos continuar do versículo 31, ok? Lucas, Evangelho de Lucas, é o terceiro evangelho, o terceiro livro do Novo Testamento. Achou aí na sua Bíblia? Vai na página de índice, né? Acha ali o comecinho do livro. Lucas, capítulo 4, versículo 31, ok? Achou? Então vamos nós, porque aqui vai acontecer uma grande maravilha, né? Isso aqui acontece logo depois de que Jesus aqui foi tentado pelo diabo, né? E Jesus resistiu a essa tentação. Também depois de Jesus ser rejeitado na sua casa, no precipício, né? Não é porque ele foi rejeitado na sua cidade, não é, missionário? Chegou lá, o pessoal não aceitou que ele se apresentava, não é, como filho de Deus. Então agora nós vamos ver a seguinte passagem. Qual é o título que tem? A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade onde Jesus fixou residência, não é? Ele ficou morando ali. Vamos ver no verso 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Sábado era o dia que os judeus se reuniam na sinagoga, né? Que era a igreja deles, para poderem aprender sobre a palavra de Deus. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Olha, doutrina e ensino, você já sabe, né? Muitos se maravilhavam do seu ensino. E ele ensinava com autoridade, né? Ele é a própria palavra de Deus. 33. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz. Gritou, né, em alta voz. Dentro da sinagoga, hein? Tinha uma pessoa endemoniada dentro da sinagoga. Que coisa. 34. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Olha, o demônio bradou isso aí. Gritando, né? Que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Imagina a cena, hein, pessoal? Já pensou se você está na igreja
um demônio manifesta assim, hein? O que você faz? Você vai usar a autoridade do nome de Jesus, né? Se você crê, a gente já leu isso em Marcos, né? Meu nome expulsarei demônios e curarei os doentes. Expulsarei demônios. Então, você, em nome de Jesus, sai. Aí veja o que aconteceu, né? O demônio já chegou aqui, esse espírito já sabia que Jesus ia expulsar ele. E né? já falando quem era Jesus, né? É. Ele disse, bem sei quem és, o Santo de Deus. Aí como é que diz no 35? Qual foi a reação de Jesus? Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai deste homem. Olha a autoridade. O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Pronto, aqui só um lembrete, queridos, que às vezes quando a gente está expulsando um demônio, a pessoa cai, né? Pode ser que a pessoa caia. Então eu já vi algumas pessoas comentando assim, é uma maldade isso, maltratando a pessoa está se machucando. Na verdade, queridos, a pessoa está se libertando ali. É. E a outras pessoas... Aquele espírito é tão pesado, tão mal, que quando ele sai, né, a pessoa é jogada no chão. Pode acontecer. Por conta de que ele fica leve. E algumas pessoas comentaram assim, nos tempos de Jesus isso não acontecia. É verdade. Repare que aí está mostrando que acontecia, assim, o demônio, depois de o ter lançado por terra, caiu no chão, né? Quem foi que lançou o homem por terra? A Bíblia está dizendo que foi o demônio. Né? No meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Veja que não houve um mal ali, né? Quando ele caiu no chão. Mas aconteceu mesmo com Jesus expulsando, né? Então, para você não ficar triste nem ficar escandalizado, né? Porque o negócio é libertar a pessoa, né? Em nome de Jesus. 36. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo, que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Pela primeira vez na história da humanidade, isso aconteceu. O povo de Israel nunca tinha visto nada igual. Então eles estavam realmente espantados, né? Como é que autoridade é essa, né? Verso 37. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Glória a Deus. Vamos agora para um outro acontecimento. Outro acontecimento muito especial, né? Que é a cura da sogra de Pedro. 38. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Simão é Pedro, viu pessoal? Que o nome original dele é Simão. É que Jesus passou a chamar ele de Cefas, que quer dizer pedrinha, né? Que foi traduzido para Pedro. Então esse é Pedro, Simão é Pedro, né? 39. Estava lá a sogra dele, Dodói, e pediram a Jesus, vai lá, Jesus. No 39, vamos ver o que aconteceu. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servir-lhes. Então, lição aprendida, né? Tá doente, repreenda a doença pelo nome, né? Tá com dor de cabeça, eu te repreendo dor de cabeça em nome de Jesus, saia. Eu recebo a cura que Jesus trouxe para mim quando levou as minhas doenças, enfermidades na cruz do Calvário. Isso está no livro de Isaías, né? Que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisaduras quer dizer feridas. Então, repreenda mesmo, seja o que for, simples ou complexo, né? Tem a cura ou não tem a cura, repreenda a doença em nome de Jesus. E agora, o que vai acontecer? Muitas outras curas. Que maravilha, isso é bonito esse trecho aqui, verso 40, né? Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos e de diferentes moléstias lhes traziam e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Glória a Deus. 41. Também de muitos saíam demônios gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Olha aí. Então, queridos, veja que Jesus... Os demônios sabiam que ele era Jesus Cristo. Veja que Jesus ficava atendendo as pessoas, né, missionário? E traziam doentes
ele impunha as mãos e curava. E também de muitos saíam demônios. Então, observe que tinha muita gente endemoniada. É verdade. Ninguém sabia como resolver. Jesus chegou com essa novidade, não é? Com essa abertura para o poder de Deus entrar. Porque, olha, doença é uma coisa, é ruim. Agora, a pessoa endemoniada é pior. Né? Porque imagine, ouvinte, um anjo caído, que são esses demônios, não são pessoas que viveram outras vidas, porque a Bíblia diz que depois da sepultura o homem não torna mais para a terra. A Bíblia também nos ensina que depois da morte vem o juízo direto. Então, agora, não há reencarnação. Eles fingem que são seus parentes. Fingem, né? Para enganar aquelas pessoas. E muitas pessoas ele pensam... sabe imitar a voz. A voz. Como é que ele sabe, pastor, de coisas que só eu e meu parente sabiam? Ele estava ali naquele momento que você conversou com ele, com seu parente, ele estava ali por perto ouvindo a conversa e aí vai porque ele escuta nossas você, conversas. Não é? Está no mundo espiritual. Nesse momento eles estão dizendo que é que esses dois têm que estar explicando a Bíblia não para esse que povo, eu não quero, né? Estão revelando. É luz, ouvinte, em cima do mal. Luz. É luz não querem, né? que dissipa as trevas, não é? E luz é entendimento. Então ouvinte, eles que escutam, você né? conheça. Vamos lembrar a Amém. vocês que eles escutam nossas Amém. conversas. Amém. Que você conheça a palavra de Deus para que você vença em nome de Jesus esse mal. Veja aqui como Jesus expulsava todos eles. Quanta gente foi liberta aqui, né? Que maravilha. Vamos ao versículo, estamos no capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Vamos agora para o versículo 42. Jesus vai a um lugar deserto. Vamos ver. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. E pediam para que não os deixasse. Instavam é uma palavra difícil. Uma palavra difícil, quer dizer pediam. Que antigamente nem se usava. Eles, porém, lhe disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus. Também as outras cidades, ele está dizendo, eu preciso ir também às outras cidades. Perfeito. Pois para isso é que eu fui enviado. E, no 44, e pregava nas sinagogas da Judéia. Olha aqui, Jesus foi claro, né? Como a sua missão era primeiro levar a boa notícia aos filhos de Israel, né? Aí o que aconteceu? Ele já ia pregar nas sinagogas para atingir primeiro o povo de Israel, né? É verdade. Para que o povo de Israel pudesse ouvir, como sendo filhos privilegiados, pudessem ouvir em primeiro lugar a palavra de Deus, né? Então, maravilha isso. Veja a preocupação de Jesus, não é, missionário? Verdade. Ir em várias cidades para que ninguém ficasse sem ouvir a palavra, né? Glória a Deus. Agora vem já vencemos aí o capítulo 4. Já vamos para o capítulo 5. Capítulo 5 do Evangelho de Lucas. O título é A Pesca Maravilhosa. Maravilhosa. Glória a Deus. Então, o capítulo 5, versículo 1, diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré. 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Verso 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Veja que bacana, né? Ele foi para o barquinho justamente porque as multidões ficavam em cima dele, não é? Ele não podia nem se mexer direito e também explicar com calma, né? Para as multidões. Veja que como esse pessoal estava sedento, né? Da palavra de Deus, sedento de libertação. Aí vem o verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, Pedro, né? Faze-te ao largo. Eita. Quer dizer, vá para frente, vá
vá para o lado do barco e lançai as vossas redes para pescar. Essa é uma parte Boa, né? muito bonita. Verso 5. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Amém. Então, outra lição para nós aqui, né? Aqui a gente aprende que mesmo que pareça impossível, no caso aqui de Pedro, trabalhou a noite toda, pescador experiente e não pegou nada. Mas Jesus disse: jogue a rede. Aí Pedro responde: Mestre, nós não pegamos nada a noite toda trabalhando, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Então, querido ouvinte, sob quer dizer debaixo. Debaixo da tua palavra. Então, quando vier uma palavra, né, missionário, para a pessoa de Jesus, não estou falando de profecia, estou falando você lendo a Bíblia, o Espírito Santo confirmando no seu coração, trazendo aquela fé ao seu coração. Então, o que você vai fazer? Sob esta palavra, debaixo desta palavra, você vai agir, mesmo que pareça impossível, que é o caso de Pedro. E assim Pedro fez. O que aconteceu no verso 6? Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Eita. Foi tanto peixe que as redes estavam rasgando. Que beleza. 7. Então fizeram aos companheiros sinais do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique, quase que o barco afundava. 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pescador. Sou pecador. Repare Eita, que parece... Retira-te de mim, porque sou pecador. Só um S, né? Veja que... É porque pesca... parecia mesmo. Aí o óculos vista... aqui enganou. Agora vejam, queridos, Pedro ficou tão impressionado, não é, com esse acontecimento, com o poder de Jesus. Senhor, de perto de mim, eu sou pecador. Não é, com a santidade de Jesus, que ele se considerou indigno. Ele estava dizendo: eu de não sou digno de estar na tua presença. Só que, queridos, Pedro fazia umas besteiras, viu? Muita besteira antes dele ser batizado no Espírito Santo, que só vai acontecer lá na frente, no livro de Atos. Porque, analise comigo, né? Jesus veio buscar quem? Os pecadores. Então, se você, de repente, você que está nos ouvindo, pensa como Pedro pensou aqui. Pensa assim: eu não sou digno, pastor, eu faço tanta besteira, penso tanta besteira, eu vivo uma vida errada. Não vou para a igreja porque estou bebendo. Não vou para a igreja porque... eu estou fazendo algo que desagrada a Deus. E aí você pensa: não vou não. Jesus vai cuidar. Mas, queridos, é você que Jesus quer tocar o coração. Né? Então, essa foi uma bobagem que Pedro falou aqui, porque a santidade de Jesus é exatamente para nos tocar. Para quem está doente. Ele quem está sofrendo. Os bons não precisam de médico. Né? Fazendo coisas erradas. E aí ele vem e faz de você um filho de Deus, né? E aí... Aqui no 9 está explicando por que Pedro disse isso. É verdade. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Pedro ficou admirado, né? Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Os sócios dele ficaram assim: poxa, muito peixe. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Doravante, daqui em diante, né? Serás pescador de homens. De fato, queridos, o apóstolo Pedro, tanto quanto os outros apóstolos... E veja o que aconteceu, né, depois. Vamos ver. Eles se tornaram o quê? Pescadores de almas, né? Pescadores de pessoas para trazê-las para a vida eterna, né? Para os caminhos de Jesus. E aí o que aconteceu depois, no 11? E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando toda a pesca, os seguiu. Então, os seguiram, né? Seguiram, porque era mais Jesus, de um, né? Então, veja que
mesmo com essa pesca maravilhosa, eles podiam pensar assim, eita, bora agora ficar vamos rico, vender, né? Vamos vender esses Porque peixes. Jesus vai... Se Jesus Os tivesse peixes todo ficaram dia... para os outros pescadores que ficaram estavam pros lá outros, também, né? Que não tem aqui o nome deles, É né? como se Jesus mostrasse, olha, tá vendo, vocês poderiam ser ricos, eu poderia todo dia, toda hora que eu quisesse fazer esse milagre de peixe, mas sigam-me, né? E assim eles fizeram, deixaram tudo e seguiram Jesus por aquela demonstração de santo. Interessante que Jesus já demonstrou poder, tanta né? coisa, né, antes, expulsou o Poder, demônio, curou o santidade. enfermo, mas essa parte do peixe parece que tocou É mais muito eles, forte. né? Interessante. Vamos ao versículo 12. A cura de um leproso. 12. Aconteceu que, estando ele em uma das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Naquela época não tinha cura, né, gente? E era proibido para o judeu tocar no leproso. Quem tocasse no leproso era considerado impuro e tinha que apresentar um sacrifício no templo junto com o sacerdote para que Deus pudesse purificar. Então apareceu um homem coberto com lepra. O que Jesus fez? O que esse homem fez? Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Olha, ele prostrou-se, quer dizer, foi uma atitude de adoração, né? E Jesus vai aceitar essa adoração, vamos ver no 13. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ficar limpo. Quero, fica limpo, Jesus respondeu, né? Veja aqui o 13. Jesus está falando que Jesus fez. E ele, Jesus, estendeu a mão sobre o leproso. Quero, tocou-lhe, fica limpo, né? isso. Jesus disse. Tocou-lhe dizendo, quero. Porque o leproso disse para ele, Senhor, se quiseres, podes purificar. Quer dizer, o leproso tinha fé de que Jesus podia fazer aquilo. E aí ele, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. Fica limpo quer dizer, seja curado da lepra. Aí, ó, e no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Que bonito, né? Na hora. 14. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. 15. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava. Grandes multidões o afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Amém. E ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Olha, tá vendo? Quer dizer, cada vez mais crescia a fama de Jesus, né? Cada vez mais as multidões procuravam ele para serem curadas. E aí, é claro, né? Como a gente sabe, né, missionário? Quando acontece ali muitos milagres no local, infelizmente a maior parte das pessoas muitas vezes vai apenas interessado naquela bênção, naquela cura. Se for curado, muitas pessoas vão embora e não percebem que ali está o Filho de Deus, está Deus Todo-Poderoso, Jesus, a Palavra de Deus. Então se contentam em ficar apenas com a bênção. Só, queridos ouvintes, que quando você é curado de uma doença, pode ser que daqui a algum tempo a mesma doença ou outra volte. Agora, quando você recebe na sua vida, no seu coração, a Jesus Cristo, a presença de Deus, o abençoador, aí sim você tem... A cura é para sempre. É para sempre, né? Você tem alimento espiritual para resistir ao dia mau, quando chegar. Que Jesus disse que chega para todos, né? Disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse. Então, dica para você. Se você tem procurado um ministério e você está indo apenas para ser curado, não há problema nenhum. Eu e minha esposa, que é a missionária Fátima, nós buscamos Jesus inicialmente para isso também. Ela estava morrendo, desenganada pelo médico, não sabia nem o que era a doença e a gente foi buscar a cura. Mas, ao chegar, percebemos que havia algo muito melhor do que a cura só. Que havia a presença. Não era só a cura. Não era só a bênção, mas havia ali um abençoador
que é Jesus E poderoso, que ele ia ficar cuidando da gente, toda hora. amável, fiel, disposto e ele a nos cuida ensinar. da gente de coisas pequenas a coisas grandes, né? Isso. Esta semana eu tive um testemunho de que É verdade. ele cura, É que verdade. ele liberta, a pessoa ia fazer um pedido a Jesus Imagina. e Jesus, antes mesmo dela fazer o pedido, já mandou a bênção para ela. Glória a Né? Deus. Então é isso, queridos. Então, Essa pessoa. dica para você. Está procurando sua cura em Cristo? Procure, porque Ele tem cura para você. Mas não se satisfaça com a cura só não e vá embora. Tá pedindo um emprego a ele? Ele vai dar um emprego. abrir a porta. Ele Abre tem interesse em e abrir a abençoar. sua porta. Mas procure mais dele, que ele tem muito mais coisas muito mais importantes para derramar na sua vida, verdade. não é? Amém. Então a gente vai fazer um pequeno intervalinho agora. Você já fica aí meditando nessa palavra, ouvindo os louvores abençoados. Daqui a pouquinho, então, a gente volta, tá bom? Fique na paz e na graça de Jesus. Amém. Até já. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos o Ministério de Ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos o Ministério de Ensino. Informações 986291752. Glória a Deus, queridos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa. E a missionária Fátima Coimbra. Muito bem. Nós estamos, queridos, no Evangelho de Lucas, na nossa leitura sequencial da Bíblia. Nós vamos ler essa jornada feliz, abençoada. Vamos ler a Bíblia inteirinha, capa a capa. Estamos agora no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo 17. Ok? Lucas. Você chegou agora, pode abrir aí. Lucas, capítulo 5, versículo 17. O título é A Cura de um Paralítico em Cafarnaum, que era a cidade onde Jesus morava, né? Vamos lá? Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achava-se ali assentado fariseus e mestres de lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. 18. Vieram então uns homens trazendo um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. 19. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito. Por entre os trilhos, os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Olha só que bonito, né? Subiram lá para o eirado da casa, que é telhado, a parte, né? O eirado é a parte onde faz lá em cima, Sim. onde malha o trigo, né? É Joga o trigo para cima, lá em cima da casa. E aí do eirado foram para o telhado
E ali desceram por uma corda o leito. Olha que fé, né? O que aconteceu no verso 20? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados teus pecados. Eita, 21. isso vai ser um escândalo. Vai ser um rebuliço. Para os líderes religiosos. Jesus dizendo, perdoando pecado, né? 21. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo... Arrazoavam, discutiam, pensavam, né? Os escribas, que aqueles que copiavam à mão as escrituras, né? E os fariseus eram aqueles religiosos que diziam uma coisa, exigiam muito do povo, mas faziam tudo diferente do que eles ensinavam. É verdade. E quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Olha aí, quer dizer, pensaram isso de Jesus, né? E agora, o que acontece? É verdade, né? Quem pode perdoar pecados? Só Deus. Então aqui, queridos, das duas uma, ou Jesus é Deus, ou ele estava cometendo uma blasfêmia, né? Os fariseus acreditaram, os escribas acreditaram que Jesus não era Deus, estava blasfemando ao dizer, estão perdoados os teus pecados. Mas vamos ver o que Jesus respondeu, e esse é mais um momento que a gente vê que Jesus é Deus, né? Vamos lá, no verso 22. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? O que vocês estão pensando em vossos corações? 23. Qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? 24. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e anda e vai para casa. Amém. Eu adoro essa parte. É bonita, né, Isabel? Levanta, pega a tua cama e anda. Levanta, ouvinte, pega a tua cama. O que tem sido aí a tua paralisia? Talvez não seja uma paralisia física como a desse paralítico. É verdade. Né? Talvez você está paralisado, não consegue procurar emprego, tristonho aí, porque alguém morreu, porque alguém acabou o namoro, o casamento. Ou porque seu esposo ou esposa está traindo. O que tem lhe paralisado? Então a gente ministra agora na sua vida. Levanta em nome de Jesus. Toma o teu leito e anda, vai para a tua casa. Amém. Anda em nome de Jesus. Vai essa paralisia para a casa do Senhor e Ele vai resolver todos os seus problemas. Em nome de Jesus. Né? Então aí Jesus aceitou, né, missionária? É verdade. Aceitou o seguinte, dizendo, olha, eu sou Deus mesmo. E além de perdoar o pecado, eu vou fazer uma coisa mais difícil aos seus olhos, que é curar esse paralítico, né? É verdade. Então tá aí. Não era a blasfêmia de Jesus, não. Jesus é Deus. E curar uma pessoa é muito mais não é porque dizer, difícil. Tá perdoado o teu pecado. Pronto. Ninguém tá vendo. Mas o doente ser curado, todos veem que a pessoa foi curada. O perdão do pecado só quem sente é quem foi perdoado, né? Mesmo assim ainda as pessoas duvidam? Duvidam. Olha o que aconteceu aí. 25. E o paralítico? Foi curado? Como é que é? Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Aleluia. 26. Todos ficaram atônitos. Assim, de queixo caído. Isso popular. Todo mundo ficou de queixo caído ali. Davam glória a Deus e, possuídos de temor, não é de medo, não. É temor, respeito. É isso. Diziam, hoje vimos prodígios. Opa, o que é um prodígio? Milagre, maravilha. Hoje vimos milagres, só Jesus pode fazer. Tá aí, queridos. Jesus está aí para operar, né? Agora, no versículo 27, vem a chamada, o título é a vocação de Levi, que é a chamada de Mateus, do profeta, do evangelista Mateus. Veja, diz assim, passadas estas coisas, saindo, viu um publicano. Publicano, você já sabe que é um coletor de impostos, né? Que o povo de Israel odiava, porque eram também de Israel, mas os romanos contratavam essas pessoas para cobrar impostos em seu nome. Porque nessa época o reino de Israel era dominado pelo Império Romano. Então,
Jesus estava passando, viu um publicano, um cobrador de imposto desse, chamado Levi. Esse é Mateus, nosso querido Mateus. Assentado na coletoria, que é o lugar lá, a banquinha, onde o povo ia pagar os impostos. E disse-lhe, segue-me. Olha que ordem, sem dizer nada, né? Eu sou Jesus, Filho de Deus, papai, nada. E ele levantou-se e deixou tudo e o seguiu. Olha, no verso 28, quer dizer, exatamente, grande revelação do Espírito Santo no coração de Mateus, né? Para ser dessa maneira, sem nenhuma explicação, né? Sobrenatural, um encontro mesmo com Jesus, né? Agora no verso 29 já vamos para outra coisa aí. Qual é a próxima? Jesus come com pecadores. Isso. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Mateus, né? Levi. É Levi, isso. Só estou avisando que esse aí é Mateus. Levi é o nome, o outro nome que ele tinha, mas o Levi quer dizer que é o nosso querido Mateus. Vai. Então, Jesus deu o nome a Levi de Mateus, né? Então, lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. 30. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Olha aí, como é que você vai evangelizar as pessoas, né? Se não estiver ali convivendo com as pessoas, né? Claro que aqui, comer e beber aqui se refere à refeição, porque era um banquete. Não se refere a bebida foi para cachaçaria, né? Foi para uma noitada de cachaça. Não é o caso aqui, né? Verso e foi 31. Almoçar, né? Numa casa onde as pessoas não eram cristãs. Porque o Levi ofereceu a Jesus um grande banquete, né? Jesus foi lá como convidado, né? Verso 31. Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. 32. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então ele não veio para os justos, veio para os pecadores, para chamá-los se arrependerem. Glória a Deus. Até porque a Bíblia nos ensina que não há um justo sequer na face da terra. Né? Então, só Jesus, e mesmo assim ele disse que ele não era bom porque ele veio aqui na terra. Não é verdade? Ele, só o Pai que está no céu é que é bom. Agora vai falar de um assunto interessante. Verso 33. Que todo mundo pergunta, né? Do jejum. Disseram-lhe eles: os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Fizeram essa pergunta, essa afirmação para Jesus, né? Olha, os discípulos de João Batista e também os discípulos dos fariseus frequentemente jejuavam, oravam, mas os teus discípulos estão sempre comendo, nunca fazem jejum. Por que isso, né? Em outras palavras. Aí Jesus respondeu no 34. Jesus, porém, lhe disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com ele o noivo? 35. Dias virão, contudo, em que se lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Pronto, é hoje, né? Quer dizer, naquela época estava Jesus junto com os discípulos, né? Então ali era o noivo junto com os amigos festejando o casamento. Então Jesus não recomendava que os discípulos, ali com os apóstolos, não é? Que eles jejuassem naquele período, porque Jesus estava com eles, ensinando o próprio Deus, né? Em carne com eles. Mas aí Jesus diz: olha, mas vai chegar o dia em que lhe será tirado o noivo, não é? Aí sim, naqueles dias jejuarão, não é? Como estamos hoje, né? Temos aqui o Espírito Santo com a gente, mas Jesus já não está conosco em carne como esteve com os discípulos, né? Então a gente jejua para quê? Para quebrar as necessidades e o domínio da carne, né? Porque se a gente bobear, pessoal, a carne tenta dominar e aí só dá o que não presta, né, senhor? É verdade. Aí não vai bem. Bom, o que mais? No 36, também lhes disse uma parábola.
Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. 37. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Odres são jarras de barro. Pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. 38. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e aí ambos se conservam. 39. E ninguém tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho é excelente. Olha aí. Então Jesus está dizendo aqui que justamente estava havendo aí um encontro, né? Um desencontro de tradições, né? Era tradição e era mandamento para os fariseus, para os chefes religiosos, que as pessoas fizessem o jejum, mas eles estavam, missionário, usando o jejum de uma forma tão cerimonial, tão ritual, que já não estava praticamente sendo algo sincero do coração, algo realmente para quebrar a vontade da carne e se aproximar da vontade de Deus. Então aí Jesus está denunciando isso, está dizendo, olha, eu estou com eles agora. Em outras palavras, está acontecendo aqui, líderes religiosos, Jesus dizendo, né? Algo que jamais aconteceu e nunca voltará a acontecer na face da terra, né? Deus Todo-Poderoso em carne, como um homem, comendo, né? Com comum, seus discípulos, comendo, falando, andando, ensinando, rindo, curando. Que coisa maravilhosa, né? Já pensou? Glória a Deus, olha, quem pôde participar disso, e hoje nós participamos disso. É verdade. Vendo, lendo esses textos e aprendendo, sabendo do que aconteceu. As maravilhas que ele faz hoje. Maravilhas que ele faz hoje e tudo mais, né? Então, realmente, é uma grande maravilha isso que Jesus faz, né? Agora nós vamos ver um caso que até hoje é um caso que se gerava naqueles dias de Jesus, confusão, mas hoje continua gerando. Veja o título, né? O título é Jesus é Senhor do Sábado. Vamos ver. Já é o capítulo 6, hein? É verdade. Passamos aí o capítulo 5. Diz assim no capítulo 6, versículo 1. Diz assim, aconteceu que, num sábado, passando Jesus pelas searas são os campos, as plantações, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos, né? É verdade. E aí, num sábado, a gente sabe que tinha um mandamento, né? Que no sábado não podia, a partir de 6 horas da noite de sexta até as 6 horas da noite do sábado, o judeu seguia o mandamento do Senhor que dizia para guardar o sábado, né? Para não trabalhar no sábado. Dedicar o sábado a um dia ao Senhor, né? Bom, no verso 2 diz assim, e alguns dos fariseus lhes disseram, por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Quer dizer, reclamaram porque os discípulos estavam pegando as espigas para comer, né? Será que Jesus respondeu, hein, missionário? Respondeu-lhes no 3, respondeu-lhes Jesus. Respondeu-lhes Jesus. Nem ao menos tendes lido o que fez Davi, o rei Davi, né? Quando teve fome, ele e seus companheiros? O que Davi fez? Jesus vai falar no 4, verso 4. Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da propiciação. Eita, o que é da propiciação? Não, perdão, da proposição, não é? Era um alimento preparado com água, um pão com farinha e água, e era assado. Eles preparavam esses bolos, queridos, eram bolos retangulares ou arredondados, e isso aí não era para ser cortado nem quebrado, eram chamados pães consagrados ao Senhor, pães separados a Deus que ficavam lá no templo, não é? E Jesus está dizendo, Davi teve fome, entrou no templo e comeu desses pães que não era para ele comer, porque eram pães cerimoniais, não é? E aí o que Jesus disse mais?
e os deu aos que com ele estavam. Davi deu aos seus companheiros pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. Aí Jesus disse, e acrescentou-lhes, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ou seja, Jesus está dizendo que apesar de Davi ter violado uma ordenança, uma regra, né, religiosa, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Jesus ele veio, queridos, para abolir essas ordenanças de festas, porque as festas todas apontavam para Jesus, né? A Páscoa é o Cordeiro de Deus, foi Jesus. A festa dos tabernáculos, o Sukkot dos judeus, que mostra o nascimento de Jesus em setembro ou outubro, não é em dezembro, hein, pessoal? Como o pessoal comemora. A gente vai ter um programa só para falar disso. Todas as festas dos judeus, elas apontam para a chegada do Messias. E o Messias chegou. Por isso não há mais necessidade. Por isso Jesus fez questão de abolir o sábado cerimonial. Quando ele diz, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ele lá, que manda no sábado. Ele é que manda. E lá em Colossenses a gente vai ler, quando chegar, carta de Paulo aos Colossenses, lá na frente, dizendo que realmente Jesus encravou na cruz todas essas ordenanças, o escrito de dívida, a duplicata, que estava sobre a fatura nós, que a gente ia ter que pagar. E ele pagou por nós. E aí Paulo lista essas ordenanças e inclui aí os dias de sábado, né? Os sábados cerimoniais. Então falou Jesus, está falando, né? Ele é quem sabe direitinho o que faz, né? Muito bem. E veja que esse negócio de sábado era um negócio chato, que ficava perseguindo Jesus e ele fazia questão de enfrentar. Veja no verso 6. Qual é o título? O homem da mão ressequida. Vai lá. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga, é verdade, e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida, quer dizer, estava murcha, mirrada, né? Os escribas e os fariseus observavam-no e procuravam ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Veja que absurdo, né? Observavam Jesus não para aprender, mas não para se arrepender. Pegar ele pelo pé. Para pegar ele e ver se ele curava no sábado. Quer dizer que a pessoa estava doente e ia morrer porque era sábado. Olha, eu repreendo em nome de Jesus toda a liturgia, todo o cerimonialismo. E o que é liturgia? É esse negócio de ficar... que a organização do culto seja superior à obra de Deus. Não pode. Aqui o homem está doente, tem que ser curado. Não é? Alguém entrou na igreja passando mal, manifestou, tem que tratar na hora. Não tenha vergonha, não tem esse negócio. Não, mas o culto, mas a liturgia. Alguém entrou na igreja e está usando uma bermuda e uma camisa e ele entrou porque viu uma porta aberta e ele está passando mal. Se você está não impedindo, é para tirar essa pessoa, é para ir falar com ela. Se você está impedindo a pessoa de entrar porque ela está de bermuda, você está fazendo o papel do fariseu que disse lá, Jesus disse, vocês fariseus ficam na porta do reino do céu, não entram e não deixam ninguém entrar. Não façam uma coisa dessa, irmão. Em nome de Jesus. Essa alma, né? Quem vai buscar o Senhor tem que chegar como está. É o Espírito Santo quem vai fazer a obra, quem vai tocar aquele coração. Então, assim, cuidado para que você não deixe as regras e as regras de organização do culto, que é liturgia isso. Não, primeiro no culto a gente canta 3 louvores, depois a gente dá os avisos, depois a gente dá a oportunidade a B e C, e só depois a gente vai orar pela cura. Então, se você tiver mal, morra, espere terminar a liturgia toda para a gente orar. Não faça uma coisa dessa, queridos. É importante que o culto seja organizado, sim, mas quem comanda é o Espírito Santo, com ordem e decência, sim. Se achar alguém doente demais, tem que atender. Não tenha vergonha de, mas vai escandalizar, todo mundo vai ficar olhando. Vai ficar olhando, sim. Mas a pessoa vai ser curada e Jesus vai ser glorificado. Imagina aquele endemoniado missionário lá da sinagoga que apareceu diante de Jesus. Já pensou se fossem abafar um endemoniado? Não, agora não é hora não de você se manifestar. Porque a gente está
no meio do estudo da sinagoga. Jesus parou na hora e mandou embora na hora. Então, queridos, em nome de Jesus, não deixe o cerimonial ser maior do que a operação do poder de Deus. Olha o que Jesus fez no 8. Que aí? Mas ele, é justamente o que o pastor está dizendo. Vamos lá. Mas ele, conhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. Para o meio. E ele, Fiz questão de botar no meio do povo, na sinagoga. E ele levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a ele: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer porque é sábado, não é? Jesus estava dizendo isso. Isso. E no 10, fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Glória a Deus. Mas aí, eles, missionários, diante disso, se arrependeram. Os religiosos se arrependeram, buscaram Jesus? Não. Olha o que não aconteceu. Se arrependeram? Não. Misericórdia. No o que 11, aconteceu no 11? Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Furor, raiva, ódio. O que vamos fazer com esse tal de Jesus, hein? Está repreendida essa liturgia do inferno. O que vamos fazer com esse Jesus? Está repreendida. Quer dizer, porque Jesus fez... Jesus perguntou, e aí? É correto fazer o bem ou o mal no sábado? Não é? Eles queriam que Jesus deixasse o homem se acabando lá com a mãozinha doente por causa do sábado. Então, está realmente repreendido esse negócio aí de forma superior ao conteúdo. O que vai primeiro é o conteúdo, a forma quem dá é o Espírito Santo. Se não, queridos, a gente vira apenas cerimonial religioso. Aí tá fora. Aí é frieza, aí é cemitério da fé. Não transforme seu ministério no cemitério da fé. Em nome de Jesus, deixa o Senhor operar com ordem, com decência, porque o Espírito Santo, estando no controle, não vai haver bagunça, né? Então, e em depois, nome de Jesus, que assim seja. Da oração, tudo Amém. volta ao normal. Amém. Vamos orar por isso, porque o negócio é sério, né? Vamos orar. Queridos, feche os seus olhos, se você puder. Vamos aí orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos as vidas que estão conosco aí acompanhando o programa, acompanhando os outros irmãos e irmãs abençoados que ministram, Pai, a Tua palavra nesta rádio, na Renovação FM 89.1 em Recife, Pai. Muito obrigado por esse canal para a gente poder, para o Senhor poder tocar corações dos ouvintes aí. É verdade. Pai, eu ministro nessas vidas, Pai, que toda a liturgia seja esquecida. Seja não que seja uma bagunça, Pai, mas que seja dada a devida importância para a liturgia. Há uma necessidade que é no fim da fila. A liturgia, as regras do culto, de organização do culto, tem que ficar no fim da fila. Em primeiro lugar, a vontade do Pai. Jesus. Como Jesus disse, em primeiro lugar, busque o meu reino e a minha justiça, né? Então, que seja feita a obra de Deus, Pai. Toca corações para que as pessoas estejam sensíveis a Ti e para que não queiram fazer como os fariseus aqui, que queriam impedir Jesus de fazer a obra, pensando, Pai, que estavam fazendo um bem, pensando que estavam Te servindo assim. Tem pessoas hoje fazendo isso, impedindo pessoas de entrarem na igreja por causa de roupa, por causa de cabelo. Não pode, Pai, em nome de Jesus, tira esse espírito de engano, tira esse espírito de religiosidade, em nome de Jesus, Senhor. Dirige, Pai, dirige, Espírito Santo, abre os olhos, dirige os corações, Senhor. Faz essa obra, Pai. E essa pessoa, Pai, que está aí nos ouvindo e está pensando, acho que eu não vou na igreja não, porque não vão me deixar entrar. Vá em nome de Jesus. Vá. Não deixar entrar numa, procure outra. Procure outra. Vá em nome de Jesus. Não desista. Porque não é assim todos. Não desista em nome de Jesus. Busque a Deus. Se você acha que é indigno, você é indigno sim, como eu também sou. É verdade. A missionária também é. Ninguém querido, não há digno de estar na presença de Deus. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, não há um justo como missionário sequer isso, não tem na ninguém face da terra. Não tem.
A Bíblia afirma porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Mas Deus. Jesus veio para nos dar Veio para nos dar liberdade, esse foi para a liberdade que nos mérito. libertou. Aleluia, Jesus. É pelos méritos de Jesus que você chega diante do Pai. Amém. Então, se Em você nome de acha Jesus. que vai ter algum dia condições de estar diante de Deus, não Não vai ter vai, nunca, nem nunca. você nem eu. Nem Mas, se nós formos em nome de Jesus, tudo aceitando vai o que Jesus mudar. fez por nós, Você aí vai sim, ser filho de Deus, aí o Pai olha Senhor pra Jesus. gente, o Pai Amém. quer cuidar da gente, o Pai quer trabalhar na nossa vida. Então vá, do jeito que você estiver. Não deixe para amanhã, vá hoje, em nome de Jesus. Tá bom? Então, Pai, que essas vidas, Senhor, tenham essa injeção de ânimo, que o Senhor possa operar em nome de Jesus. E se você crê e concorda, ouvinte, diga amém. Graças a Graças Deus. a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Queridos, hoje é quinta-feira. Estaremos às 8 horas da noite ali na Requinte Recepções, pessoalmente ministrando aí o ensino bíblico do nosso ministério, tá bom? Então, daqui a pouquinho vem a vinheta, você vê direitinho o endereço, perto do estádio do Arruda. E, missionária, se a pessoa quiser ver os programas anteriores, ouvir, né? Como é que ela faz, hein? Ela acessa o Facebook dela, coloca na pesquisa Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Como é o mesmo nome? Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. E aí clica e vai para a página do Ministério. E aí, pastor, Vai fazer na o que seção de agora? vídeos da nossa página e ali você vai ver todos os programas que já fizemos aqui na rádio, tá bom? Então vai lá, se você perdeu algum, compartilhe também com alguém que está precisando ouvir a palavra e assim o Senhor vai operando nas nossas vidas, tá certo? Então fiquem na paz e na graça de Jesus, queridos, e até o próximo programa. Amém. Até lá. Tchau, tchau. Fiquem na paz. Tenha intimidade com Jesus aprendendo Sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.